Olá, turma da terceira série, tudo bem com vocês? Hoje teremos aula de filosofia. Então vamos lá, acompanhem com a apostila, por favor. Terceira série, filosofia, capítulo 5, aula 3. Qual é o tema do capítulo 5? Só recapitulando, né, pessoal? Racionalismo, patrística e escolástica, né? Na aula anterior, na aula 2, nós trabalhamos com a questão do racionalismo. Hoje nós vamos trabalhar com a questão dos principais filósofos racionalistas, tá? Então vamos lá. Tema abordado na aula de hoje: principais filósofos racionalistas. Bom, a filosofia moderna, pessoal, se caracteriza, entre outras coisas, tá? Por uma guinada em direção à reflexão sobre o sujeito do conhecimento, ao buscar na dúvida o fundamento para a certeza, tá? Então aquela velha máxima que falam que o princípio da sabedoria é a dúvida, é verdade, né? Porque eu sempre falo para vocês que se alguém tem dúvida, é sinal de que está estudando, né? Então se aplica bem aqui. Ao buscar na dúvida o fundamento para a certeza, Descartes tornou-se pioneiro do racionalismo, uma corrente filosófica que busca alcançar a verdade por meio da demonstração e da análise. Então, primeiramente, nós vamos falar sobre René Descartes. René nasceu em 1596 e morreu em 1650. Desejava encontrar um método que não estivesse apoiado nas ideias de Aristóteles e que permitisse um caminho para novas descobertas. Descartes desejava encontrar um método próprio, um método seu, né? Um caminho trilhado por ele. É de Descartes a afirmação, abre aspas, penso, logo existo, fecha aspas. Ou seja, o que ele queria dizer com essa frase, pessoal? Que o ser humano existe, né, principalmente enquanto cidadão, quando ele consegue formular um pensamento racional, um pensamento lógico, tá? Descartes também estabeleceu algumas regras para o seu método. Vamos analisar algumas dessas regras, tá, pessoal? Primeiro, não admitir coisa alguma como verdadeira, desde que saiba com evidência o que é. Ou seja, você investigar, né, se aquela informação é verdadeira ou não. Investigar as fontes, tá? Segundo, dividir em quantas partes for possível cada dificuldade para assim melhor encontrar uma solução. Nós podemos aplicar isso na nossa vida, né? Se a gente tem um problema, se a gente tem uma questão que a gente precisa resolver, nós vamos dividir por partes, né? E vamos resolvendo as coisas mais fáceis, depois as coisas mais difíceis. Não é verdade? Aí a gente consegue encontrar uma solução do todo, né? Conduzir os pensamentos dos mais simples e fáceis e gradualmente chegar aos mais compostos. Isso se aplica muito ao mundo do estudo, pessoal. Por quê? Né? Vamos dar um exemplo. Para nós recebermos uma informação mais elaborada, mais complexa, né? Nós precisamos ter uma base educacional, nós precisamos ter uma base de conhecimento para receber outra camada de conhecimento, não é verdade? Então, e assim nós vamos formando, né, uma estrutura de conhecimento, uma estrutura educacional, tá? Isso se aplica muito bem ao mundo dos estudos, né, do conhecimento, da cultura, ok? Eu não posso chegar para por exemplo, né, eu não posso chegar para um aluno de fundamental e colocar uma questão de ensino médio, porque ele não tem uma estrutura de conhecimento para receber essa nova informação, tá? Isso aí é uma questão até pedagógica, uma questão didática, uma questão de cognição, tá? Eu preciso ali preparar as camadas do conhecimento, né? E aí, quando a pessoa tem essa estrutura, ela consegue absorver muito bem outras informações, né? Outros conhecimentos, ok? Bom, fazer diversas recontagens e revisões para ter certeza de não ter omitido nada. Isso se aplica muito ao mundo do trabalho, né? E à nossa vida pessoal, né? Geralmente em grandes empresas, muitas pessoas fazem uma coisa chamada checklist, né?
Ou seja, você tem várias tarefas, né, naquele dia, e aí você vai realizando, você vai ticando aquilo que você se propôs a fazer naquele dia, né? E aí no final tá tudo certinho ali, você cumpriu a sua meta diária, né? Realizou todas aquelas tarefas. Isso a gente também pode fazer no nosso dia a dia, né? É uma maneira até de nós nos organizarmos, né, em relação a vários setores da nossa vida, né? Setor do trabalho, estudo, né, tarefas que a gente tem que realizar no dia a dia, né? Então, depois que nós realizamos todas as tarefas, né, vamos lá fazer uma revisão, vamos ver se não está faltando nada, né? Tá tudo certinho, não tá faltando nenhum item, ficou algum erro, né? Isso aí é super importante, pessoal. E todas essas regrinhas aqui do Descartes detonam o quê? A questão do raciocínio, da lógica, né? Do racionalismo na nossa vida, ok? Bom, René Descartes foi um filósofo, físico e matemático francês. Notabilizou-se por seu trabalho revolucionário na filosofia e na ciência, mas também obteve reconhecimento matemático, tá? Por sugerir a fusão da álgebra com a geometria, fato que gerou a geometria analítica, e o sistema de coordenadas, que hoje leva o seu nome, chamado sistema cartesiano, tá? É considerado o pai da matemática moderna. Bom, ele é considerado, de certa forma, até um gênio, né? Porque ele conseguiu desenvolver um trabalho tanto na área de humanas quanto na área de exatas, né? Ele conseguiu trabalhar com a filosofia e ele também conseguiu trabalhar com a parte da matemática, da álgebra, né? Então ele realmente era um cara extremamente inteligente, extremamente capaz, né? Bom, agora nós temos aqui Baruch Spinoza, né, que faz parte da lista dos filósofos racionalistas. Era um filósofo holandês, considerado dos mais importantes nomes do racionalismo do século XVII, ao lado de René Descartes e de Gottfried Leibniz. Okay? Gottfried Wilhelm Leibniz. Ele foi filósofo, autodidata e parte da sua educação foi adquirida na biblioteca do seu pai. Olha que interessante, né? Ingressou em 1663 na Universidade de Leipzig, a fim de estudar direito, mas não obteve grau de doutor porque era muito jovem, né? Ele era extremamente jovem, aí a universidade não concedeu o grau de doutor para ele. Bom, Leibniz deixou contribuições muito significativas em vários campos do conhecimento. Ele acreditava que o universo é harmônico porque Deus pré-estabeleceu assim, né? Então havia uma ordem, havia uma lógica em toda a questão da natureza e do universo, né? E existia um criador para tudo isso. Então, pessoal, hoje nós trabalhamos, né, com a questão dos principais filósofos racionalistas, né? Vocês podem notar que o Descartes, ele tem aqui uma relevância, né? Uma importância maior. Então, de posse de todas essas informações, atividade devolutiva tranquila, tá? Façam, por favor, a D3 do capítulo 5. Como você interpreta a frase de Descartes? Abre aspas. Penso, logo existo. Fecha aspas. Ok? Com relação aos exercícios diversos, né? Número 10, página 25. Questões 17, 18 e 25. Bom, com relação à atividade devolutiva, pessoal, é uma resposta pessoal, tá? Eu quero que vocês façam de coração. Não precisa copiar de lugar nenhum, nem fazer pesquisa, tá? Mas apenas raciocinem em cima dessa frase. Penso, logo existo. Assistam a videoaula na íntegra, tá? Porque eu expliquei essa frase na videoaula, tá? Para ajudar. Mas quero que vocês façam por vocês, com as próprias palavras, tá bom? Bom, qual o objetivo da aula, né? Além de nós estarmos trabalhando com a questão dos filósofos racionalistas, tá? Essa frase de Descartes, essa questão do Descartes, ela cai muito em prova de Enem e de vestibular. Então, qual é o ponto central do texto? Essa frase aqui, ela tem muitas interpretações, né? Então, vamos trabalhar a questão da dissertação, né? Vamos desenvolver
o texto, a escrita, o raciocínio, tá bom, pessoal? Isso é super importante, é um exercício já para Enem e para vestibular, tá? Na área de humanas, ok? Qualquer dúvida estarei à disposição. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.